Nos aprofundar em uma realidade raramente discutida, mas muito mais comum do que você imagina. Porque por trás de cada aventura, por trás de cada vínculo secreto, há uma verdade incômoda que muitos preferem ignorar. E se você continuar lendo até o final, garanto que entenderá por que tantas mulheres casadas acabam sendo mais acessíveis do que deveriam. Em um mundo ideal, o casamento seria um compromisso sagrado. Uma mulher casada deve representar estabilidade, comprometimento e lealdade inabalável. Mas a realidade está longe disso. Porque no complexo jogo das relações humanas existem regras não escritas que poucos conhecem e que vamos descobrir hoje. Quando uma mulher é solteira e procura um parceiro, ela age com astúcia. Ela se torna desejável, impõe condições e busca o homem que lhe oferece segurança e estabilidade. Ele não desiste facilmente, pois sabe que o que é difícil de obter tem maior valor. Ela quer ser conquistada, quer que lhe mostrem seu valor. Mas quando ela consegue o que procurava e se casa, a dinâmica muda completamente. O anel em seu dedo não representa mais um símbolo do inatingível para certos homens. Para alguns, é um sinal de oportunidade. Porque agora que não precisam mais provar nada, algumas mulheres começam a buscar algo diferente: aventura, emoção, a sensação de serem desejadas novamente. E aqui está o mais engraçado. Quando um homem vê uma aliança na mão de uma mulher, a coisa lógica a fazer seria interpretar isso como um sinal de parada. Mas, surpreendentemente, em muitos casos acontece o oposto. Há homens que sabem que uma mulher casada pode ser ainda mais acessível do que uma solteira. E o que se segue é um jogo de sedução onde ambos conseguem o que querem sem grandes compromissos. As estatísticas são claras. De acordo com várias pesquisas realizadas em vários países, mais de 60% dos homens já tiveram um caso com uma mulher casada em algum momento. E o mais impressionante é que, em quase metade dos casos, a iniciativa partiu deles. Por que isso acontece? Porque uma mulher que já conquistou segurança e estabilidade emocional arriscaria tudo por algo temporário? Há vários motivos, mas um dos mais comuns é o tédio. A monotonia é aquele inimigo silencioso que lentamente mata qualquer relacionamento. O que antes era desejo, adrenalina e excitação, com o tempo se torna rotina, deveres, uma sequência previsível onde nada surpreende. E embora muitas mulheres continuem amando seus maridos, essa sensação de estarem presas em uma vida sem graça as leva a buscar novas experiências. Mas não se trata apenas de rotina. A admiração muitas vezes também desaparece. Porque quando uma mulher deixa de admirar o marido, ela gradualmente começa a desejá-lo menos. No início, o homem que a conquistou era determinado, forte e tinha objetivos claros. Com o tempo, alguns se tornam complacentes demais e se acomodam, e isso, aos olhos do parceiro, os torna menos atraentes. A ironia é que quanto mais um homem tenta agradá-la, maior a probabilidade de ela perder o respeito por ele. E quando uma mulher deixa de respeitar o marido, ela começa a olhar os outros com olhos diferentes. Não é que ele queira substituí-lo, mas ele busca fora o que não encontra mais em casa: admiração, desejo, emoção. É aqui que entram em cena os homens dispostos a participar desse tipo de dinâmica. Homens que entendem que uma mulher casada não está procurando um relacionamento sério, mas sim uma distração. Alguém que lhe devolverá sua vitalidade sem pedir nada em troca. Isso cria uma situação em que ambos conseguem o que querem, sem a necessidade de um profundo investimento emocional. Fogo. E quando esse homem começa a desenvolver sentimentos por uma mulher que só o via como uma rota de fuga, a situação se torna insustentável. Porque uma mulher casada raramente deixa o marido pelo amante. Ela não quer recomeçar, ela só quer uma pausa temporária da rotina. E quando o homem começa a exigir mais, a pedir compromisso, ela vai embora. Porque sua prioridade continuará sendo sua estabilidade, sua família, sua imagem. Isso nos leva a uma verdade desconfortável. A infidelidade nem sempre se baseia no desejo ou na insatisfação, mas no controle. Uma mulher casada que tem um caso sente que tem controle total. Seu marido lhe dá segurança, seu amante lhe dá excitação. E enquanto você mantiver esse equilíbrio, não há motivo para mudar nada. Mas o que acontece quando as coisas não saem como ela esperava? Porque, embora muitas mulheres acreditem que podem lidar com a situação sem consequências, na maioria das vezes esses casos terminam mal. Uma mensagem descoberta, uma foto comprometedora,
uma confissão em um momento de fraqueza, e tudo desmorona. E quando isso acontece, quem mais perde geralmente não é ela, mas o homem que se deixou levar pela ilusão de que poderia ter algo mais com alguém que nunca pensou em abrir mão de tudo. Porque no final, quando se sentem encurraladas, a maioria dessas mulheres escolhe salvar o casamento, em vez de arriscar tudo por um caso. A lição aqui é clara. Quando um homem se envolve com uma mulher casada, ele sempre perde. Embora a princípio possa parecer algo sem compromisso, sem riscos, a realidade é que esses jogos quase nunca terminam bem. E o mais importante, se uma mulher é capaz de trair a confiança do marido, o que faz você pensar que ela não faria o mesmo com você? Porque a maneira como alguém lida com seu relacionamento atual diz muito mais sobre seu caráter do que quaisquer palavras que ele possa dizer. E o que vem a seguir é ainda mais revelador. Vamos analisar os sinais que indicam quando uma mulher casada está em busca de algo mais e como os homens podem evitar cair nessa armadilha. Porque se tem uma coisa que você deve saber, é que nenhuma mulher vai admitir abertamente que está procurando algo fora do casamento. Tudo começa com pequenos sinais, gestos estratégicos que uma pessoa experiente pode identificar facilmente. O primeiro sinal é a gentileza excessiva. Não estamos falando de cortesia comum, mas de atenção que vai além dos limites normais. Uma mulher casada interessada em alguém fora do seu relacionamento procurará qualquer desculpa para conversar, para compartilhar coisas pessoais, para criar uma conexão emocional que, em sua mente, justifique o que ela planeja fazer. Isso é crucial, porque muitos não percebem suas ações como uma traição imediata. Eles se convencem de que estão apenas procurando amizade, companhia inocente. Mas, no fundo, eles sabem exatamente o que estão fazendo. Outro sinal importante é o contato físico sutil. Não algo óbvio, mas pequenos gestos. Um toque no seu braço, uma mão que fica muito tempo no seu ombro, uma inclinação na sua direção ao falar. São movimentos que podem parecer triviais para alguém ingênuo, mas que têm uma mensagem clara para quem sabe interpretar os sinais. Mas talvez o sinal mais óbvio seja quando uma mulher casada começa a falar mal do marido. Isso indica que ele está procurando uma justificativa para o que quer fazer. Ela dirá que seu casamento é monótono, que seu marido não a valoriza mais, que ela se sente sozinha. E é aqui que muitos homens cometem o erro fatal. Eles acham que podem ser a solução. Se você alguma vez se encontrar nessa situação, pare e pergunte a si mesmo: você realmente acha que é a primeira pessoa a quem essa pessoa disse isso? Você realmente acha que ele só foi honesto com você? A verdade é que muitas mulheres que entram nesse jogo usam as mesmas táticas com vários homens até encontrarem alguém que se apaixone por elas. E quando um cai, o jogo realmente começa, porque agora ela está no controle. Ela sabe que ele está interessado nela e que fará de tudo para chamar sua atenção. E ele usará isso, às vezes para alimentar seu ego, outras vezes para conseguir algo mais. Mas quase sempre é o homem quem mais sofre, porque o que muitas não entendem é que essas mulheres não querem substituir seus maridos. Eles não estão procurando um novo relacionamento ou amor verdadeiro. Eles só querem uma fuga, uma pausa da rotina. E no momento em que o homem começa a pedir mais, sonhando com ela deixando o marido, é que tudo desmorona. Porque quando uma mulher casada enfrenta a possibilidade real de perder sua estabilidade por causa de um caso, ela quase sempre escolhe a opção segura. Ele vai embora sem olhar para trás, deixando o homem com o vazio de ter acreditado em uma ilusão.